Bem-vindos ao canal Filosofia Pública. E hoje a gente vai tratar as origens da filosofia, que é a origem do pensamento ocidental, né? Bom, eu estou usando como referência, né, para tratar aqui o Giovanni Reale, a história da filosofia pagã, antiga, da editora Paulus. Vou deixar ali as referências para vocês. Então, o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, eles trazem uma perspectiva de que sim, a filosofia ela nasceu em algum lugar específico, dentro de uma cultura específica, e é a cultura grega, né? Ela nasce no berço grego, na cultura helênica, né? E assim, por mais que outros povos eles também tenham alcançado um nível de civilização, de arte, de cultura, sistemas religiosos, tanto quanto os gregos, a filosofia, a expressão da filosofia como fenômeno cultural, né, ela é do gênio helênico, ela é criada dentro do contexto cultural grego, né? E pesquisando, lendo, fazendo uma comparação de literatura histórica, ela é ímpar, né? Não é análoga a outra civilização, né? A gênese do caráter da filosofia, do surgimento da filosofia como fenômeno helênico, ela possui esse caráter qualitativo, possui esse ponto, essa significação não só quantitativo na expressão de quanto de conceito, quanto de temas, o quanto de filósofos também, de pensadores se produziu, mas também a qualidade, né? A substância na matéria produzida, né? E também categorias lógico-racionais, né? Isso vai forjar a ciência, né? Aí começa a história da ciência também, a ciência moderna no Ocidente, né? Se deve muito à criação do gênio grego. Tanto quando os orientais vão se valer do discurso científico, eles precisam voltar e olhar, né, para essa estrutura construída lá com os gregos, né? Então essa, digamos, impossibilidade da derivação da filosofia nascer no Oriente, né? A gente tem alguns pontos. Primeiro, os pensadores clássicos não demonstram, não dão nenhum sinal de que sofrem essa influência do Oriente, né? Os pensadores, os filósofos, né, desse contexto que a gente está falando, não dão nenhum sinal assim de que tem uma tradução de textos ou influência de pensadores, né, da astronomia, dos babilônios. Mas não que esses povos não tenham sabedoria, não tiveram uma forma de pensamento também original, né? Mas era muito voltada para a vida prática, né? E também sistematização de mitos, né? Tinham as suas cosmogonias, as suas particularidades, mas voltada para uma racionalização lógica da estrutura do pensamento. A gente também não tem conhecimento de que tenham chegado escritos ou traduções de povos da Ásia, ou povos hindus, né, antes de Alexandre, nesse recorte que a gente está falando. Então esses conteúdos foram acolhidos, sistematizados e organizados pelos gregos, né, matemáticas, conteúdos de geometria, de astronomia. Os gregos deram uma forma lógica, né? Deram uma concatenação própria para eles, né? Uma estrutura singular, lógico-racional, Essa é a força do argumento, é esse. Estou usando aqui o livro do
O nascimento da filosofia grega e a transição ao medievo, do Miguel Spinelli, que é um professor. Ele foi editado pela Edux, acho que é a editora da UX, Universidade de Caxias do Sul. Miguel Spinelli, ele é um professor da UFSM. Tive a oportunidade de ter aula com ele. E eu estou usando esse livro como base para pesquisa do canal. E eu quero me ater interessante a respeito que ele fala do mito, para complementar o nascimento da filosofia, né? Foi o mito que fez de Deus, ou melhor, dos deuses, entidades que tinham a obrigação de fazer por nós o que devemos fazer por nós mesmos. Foi com efeito a filosofia que pôs em conflito o logos racional e o mito. Foram os filósofos que se aperceberam de certas explicações são necessárias, carecem e não podem ser dadas de outro modo, e que, ao contrário, certas explicações são apenas convenientes, carecem, mas são dadas de modo como convém. O Deus da filosofia e o Deus da religião não são, em termos ou quanto à definição, rigorosamente os mesmos. O Deus da ideia filosófica não existe. Trata-se apenas de uma ideia humana de perfeição no sentido absoluto. É ao Deus da crença que se atribui a existência. Claro que não dá para dizer que ambos são incompatíveis, mas que em certas coisas, nos termos ou modos de concebê-los, são distintos. Então, os filósofos gregos sempre distinguiram muito bem e claramente, né, a ideia filosófica de um Deus da crença religiosa e um Deus. A ideia de um Deus entre os gregos se expressava nos termos de um sumo bem, uma ideia que, sob todos os aspectos, congregava a perfeição do ser e do fazer bem feito. Foi o mito que fez de Deus, ou melhor, dos deuses, entidades que tinham a obrigação de fazer por nós o que devemos fazer por nós mesmos. Porém, o argumento da passagem do mito ao logos, como o surgimento da filosofia, ele guarda um ponto sensível. Pois não é verdade que antes do surgimento da filosofia, a humanidade estivesse mergulhada nas trevas ou na ilusão e que a razão tenha surgido repentinamente como uma espécie de revelação da cultura grega. Essa dicotomia mito e logos deve ser encarada de forma mais didática, pois o mito guarda uma racionalidade própria, assim como o logos, no sentido de discurso, argumentação, razão. Mas é interessante e também importante a gente pensar que a filosofia não tem uma origem, uma espécie de instituição milagrosa do logos, mas sim numa passagem, numa transformação de um estilo de racionalidade, de um determinado tipo de racionalidade, para um outro tipo de racionalidade. O que vai colocar uma espécie de metamorfose, uma forma de mudança, vai desencadear uma grande mudança, né, nos quadros intelectuais e políticos, né, da cultura grega. Portanto, é um erro pensar que
pelo fato dos deuses serem forças invisíveis, o discurso mítico, esse universo ser confuso e pré-lógico. Na verdade, os mitos cumprem uma funcionalidade simultânea, intelectual e moral, né? Eles explicam, justificam a ordem do mundo, seja ela cósmica, humana ou social. Então, mas o que é novo na filosofia? É que para explicar a natureza das coisas, os pensadores vão eliminar progressivamente todo o mistério, toda essa ambiguidade. Logo daqui para frente, a realidade é escrutinada, é submetida à lógica da contradição e já não é mais a da ambiguidade. Por exemplo, o preto é o contrário do negro, o verdadeiro exclui o falso e assim por diante. As realidades são separadas, surge a crise. Então, o pensar a realidade vai ser sempre a partir do seu contrário. Logo, esses pensadores não se interessam mais pelas forças ambíguas e pelas hierarquias sagradas, preferindo questionar-se sobre os elementos primordiais, os elementos que permitem explicar a origem e a harmonia do mundo. Vão procurar uma explicação observando os fenômenos meteorológicos, astronômicos ou biológicos, o que lhe parece mais regular e mais natural. Enquanto no mito o mundo, o cosmos, é pensado através de genealogias misteriosas, no discurso filosófico ele é pensado em termos de equilíbrio, harmonia e unidade. E isso explica muito o fato dos primeiros filósofos serem, sobretudo, matemáticos, Tales e Pitágoras, por exemplo. E a preocupação deles não era contar histórias impregnadas de mistério, mas sim explicar de forma sustentada o que é real. Assim, eles operavam uma forma decisiva de laicização do pensamento. Enfim, o que caracteriza a filosofia nesses primeiros passos é gradual esvaziamento desses esquemas narrativos teleológicos. E, mais uma vez, por passagem do mito ao logos, devemos entender a passagem de um logos que é ambivalente, que é misterioso, a um logos atento à contradição e à unidade do real. E é dessa maneira que nós podemos se aproximar a uma introdução do conceito de surgimento da filosofia. E assim eu encerro a primeira parte desse primeiro episódio. Eu agradeço quem ficou até o final e está interessado no conteúdo de filosofia. O segundo episódio vai ser as formas da vida grega que preparam o nascimento da filosofia, os poetas homéricos e os poetas gônicos, a religião pública e os mistérios órficos e as condições sociopolíticas e econômicas que favoreceram o surgimento da filosofia.